Bom dia! Tudo bem com vocês? Foi. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos e todas. Eu quero te convidar para a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, é justamente a conversa de Jesus com a mulher samaritana. É um texto muito marcante da palavra de Deus e muito relevante para os nossos dias. João, capítulo 4. Eu não sei o quanto você está ligado ou ligada aí, mas nós estamos justamente no mês de aniversário da igreja, falando sobre semear para a eternidade, semeando para a eternidade, mas estamos também no Agosto Lilás. O Agosto Lilás é... Quem sabe o que é Agosto Lilás? Levanta a mão aí, para ver se vocês estão conectados. O pessoal não está muito ligado, não. O Agosto Lilás é um mês que marca a luta contra a violência contra a mulher, porque é o mês da ocasião da Lei Maria da Penha, e que está completando 20 anos, inclusive, esse ano. Então, é um momento especial para a gente também olhar para isso. E ontem eu tive uma experiência muito marcante que eu vou partilhar com vocês daqui a pouco, nessa jornada aí. Jesus conversando com a mulher samaritana. João capítulo 4. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviam falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho. E havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água." A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e eu lhe daria água da vida." A mulher disse: "Senhor, não tem com que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que nunca mais eu tenha sede, nem precise voltar para tirar água." E ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." Ela disse: Não tenho marido." E Jesus disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com que agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade." E a mulher disse: "Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar." E Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, nos explicará tudo."
Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Vamos orar? Deus, que bênção, que privilégio a gente estar aqui hoje em adoração e em louvor ao Senhor. E confiantes nos méritos do Senhor Jesus e na direção do Espírito Santo, que eu peço que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, como é que a gente conecta essas coisas, né? Agosto lilás, semear para a eternidade, Jesus, Evangelho, mas isso tem tudo a ver. Ontem eu vivi uma experiência marcante, porque eu participei de um encontro do Movement Day, é um movimento que busca conectar vários agentes de transformação em vistas de atuar na cidade. Esse movimento nasceu em Nova York. Eu tive a oportunidade de estar numa conferência lá já há 10 anos, em 2016, e tem se espalhado pelo mundo e chegou aqui em São Paulo, e eu participei ontem de um painel a respeito disso. E o tema do nosso painel era sobre mulheres disruptivas e igrejas que protegem. E eu conheci a Rowena Shui. A Rowena Shui é uma mulher muito inspiradora. Hoje ela trabalha no Banco Mundial e trabalha na mitigação da pobreza no mundo. Mas a história dela foi muito marcada porque em 1998 ela sofreu uma tentativa de estupro por um famoso produtor de Hollywood. Ela trabalhava na indústria cinematográfica. Para você ter ideia de quem era esse produtor, é o cara que produziu Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado, Paciente Inglês, Chicago, Senhor dos Anéis, As Gangues de Nova York, O Discurso do Rei, Django Livre. Um sujeito muito poderoso na cena cinematográfica de Hollywood, e que eles estavam no mesmo hotel. Em 98 ela trabalhava, ele era o chefe dela, e ele chamou ela para ir trabalhar no quarto dele. E nesse suposto momento de trabalho, ele a violentou. E a história dela é marcante por vários aspectos. Primeiro porque ela falou só com uma colega, e quando isso vazou ali de alguma forma, ela teve que fazer um pacto e um contrato de confidencialidade que não permitia a ela falar sobre o assunto nem com profissionais de saúde mental. Ela deveria resguardar o assunto totalmente e não falar com absolutamente ninguém. E ela resguardou, então, esse assunto mediante esse pacto por 20 anos. Ela não falou. E só após 20 anos, ela se culpando, ela tentou suicídio 2 vezes. Tentou tirar a própria vida 2 vezes. Ao tamanho, né, do impacto disso. Mas, depois, com investigações do New York Times e outras denúncias, ela falou do assunto 20 anos depois. E aí, quando ela falou, veio uma enxurrada de denúncias, e ao todo foram mais de 80 mulheres. Né? E ele hoje está preso, foi condenado em alguns desses processos. E ela se tornou uma voz muito relevante no movimento Me Too, que tem um impacto global nesse tema de violência contra a mulher, especialmente de violência sexual. Isso me marcou profundamente porque ela era uma mulher de aparência assim, muito simples, e quando ela chegou, eu estava na recepção, eu não sabia que ia participar da mesa com ela ainda, e ela chegou com aquela câmera fotográfica, e a gente orientou ela a respeito do andar e tal, era na faculdade FMU, ali da Liberdade, e a gente ainda brincou, o Diego falou com ela sobre ela estar com uma câmera grande andando pelas ruas de São Paulo. O Diego falou: São Paulo é seguro, mas é bom que a senhora guarde sua câmera fotográfica. É uma cidade segura, mas é melhor tomar cuidado aqui no centro.
E depois a gente foi para essa mesa de conversa e ela trouxe essa experiência e essa atuação. E aí algumas coisas me marcaram especialmente. Primeiro, realmente nós estamos numa sociedade e num mundo, e me parece que há muito tempo isso acontece, que maltrata e subjuga muito os mais fracos. A gente vê isso na história com crianças, a gente vê isso na história com mulheres, a gente vê isso na história com idosos. E o Evangelho é e tem que ser uma voz dissidente nesse aspecto. Porque Jesus é esse Deus Todo-Poderoso que se fez fraco. Porque se fez bebê, porque se fez criança, porque se fez homem, e sendo homem, humano, tratou com dignidade e deu espaço, voz e vez às mulheres. Nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus se dirige a ela e tinha uma problemática gigante aqui, né? Primeiro, pelo simples fato de ser mulher. Um homem não interage diretamente com a mulher, nem nos dias de hoje no Oriente Médio. Quanto mais 2000 anos atrás. Um homem judeu interagir com a mulher samaritana, pior ainda. A relação judeus e samaritanos é próxima da relação judeus e palestinos hoje. Era uma tensão histórica que envolvia mortes, que envolvia guerras, que envolvia conflitos e situações de lado a lado. E, aliás, ontem eu recebi um convite do meu mentor para uma conversa sobre o sofrimento da igreja palestina. Vai ter um encontro aqui em São Paulo. Eu devo ir, se Deus quiser. Bom, dado esse contexto, era impensável Jesus se aproximar dessa mulher e falar com essa mulher. E ainda tinha uma outra variável que se mostrou depois mais adiante na conversa. E qual era essa variável? A mulher que teve 5 maridos e que agora tinha um que na verdade não era o marido dela. Ou seja, uma relação e uma história de vida que já seria muito complicada nos dias de hoje, há 2000 anos atrás, muito mais. Então, ou seja, tinha tudo para Jesus não se aproximar dessa mulher, ou, ao se aproximar dessa mulher, escrachá-la, né? Porque é isso que normalmente os moralistas fazem, né? Ficam aí despejando as suas regras contra tudo e contra todos, e em especial contra mulheres em situações moralmente condenatórias, vamos dizer assim. E Jesus vai para essa conversa com essa mulher, e essa conversa começa, né, com Jesus pedindo um copo de água, ela nem entendendo direito por que Jesus foi falar com ela, parece que ela responde Jesus de forma ríspida. Talvez fosse uma mulher acostumada a sofrer abusos de homens, então ela estava muito atenta, se aquele não seria talvez mais um. E ela responde rispidamente: como é que o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo, uma mulher samaritana? E Jesus fala: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se você soubesse quem está falando com você, a velha coisa, você sabe com quem você está falando, né? Mas não de um jeito arrogante. Mas assim, se você soubesse que eu quero e eu posso, né, te dar uma água muito mais poderosa do que a água desse poço que você bebe hoje e daqui a pouco tem sede de novo, uma água que jorra para a vida eterna, uma fonte que faz brotar uma nova vida, uma água limpa, uma água que gera vida. Afinal de contas, a água é uma das coisas mais fundamentais para a preservação da vida no mundo. E Jesus provoca, dizendo: vai lá, chama seu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus faz essa leitura aí da vida dela. Ela percebe em Jesus um profeta. E ao perceber em Jesus um profeta, parece que ela muda de assunto, mas
não é uma mudança tão maluca assim, porque ela fala, já que o Senhor é profeta, então me fala onde se deve adorar. E por que ela pergunta onde se deve adorar? Primeiro porque ela tem uma legítima busca espiritual. É só quem está preocupado espiritualmente falando que pergunta onde se deve adorar e como se deve adorar. E mais, adorar a Deus naquele contexto e naquele mundo significava onde se pede perdão a Deus. Porque a entrada para a adoração, ela começa necessariamente com um pedido de perdão. Era assim, você chegava no templo, você oferecia um sacrifício como um pedido de perdão pelos seus pecados, e aí você entrava para a adoração. Então, o acesso à adoração passa primeiro pelo pedido de perdão. Então, a pergunta dela não é só onde eu posso cantar louvores a Deus. A pergunta dela é, onde eu peço perdão a Deus e pedindo perdão eu consigo o direito de adorá-lo. Porque é esse o caminho que a Bíblia mostra. Você pede perdão, recebe o perdão de Deus e então o adora. E Jesus, e isso está num contexto de disputa de narrativas e de geografia e de etnia. Por quê? Porque os judeus tinham o templo em Jerusalém como lugar central da adoração e do sacrifício e do pedido de perdão. Por outro lado, por conta dos conflitos entre judeus e samaritanos, os samaritanos criaram um país dentro do país, de certa forma. Eles eram um povo, uma etnia dentro de Israel, e com aquelas divisões todas entre Israel do norte e Judá ao sul, os samaritanos são uma outra etnia, e eles criam todo um sistema de adoração deles, usando elementos e referências do Antigo Testamento. Então, o poço onde Jacó esteve, a pedra do lugar lá onde Jacó dormiu e teve a visão dos anjos. Esses espaços foram consagrados como espaços de adoração em Samaria. Para quê? Para que houvesse um outro ambiente de adoração que os samaritanos não precisassem ir ao templo em Jerusalém. Até porque, por vezes, não era permitido que eles acessassem o templo por ser samaritanos. Eles tinham que ficar na área externa do templo e não entrar. Fora o risco de morte mesmo, porque era um conflito escancarado. Então, eles tinham que providenciar um outro jeito de adorar a Deus no lugar onde eles viviam, e aí eles buscaram esses elementos. E aí, só que tinha uma questão, no Antigo Testamento, não se adorava a Deus de qualquer jeito em qualquer lugar. Havia toda uma regra e um ritual da adoração. A adoração era no templo em Jerusalém, era no sábado e era mediante o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então havia uma lógica, havia uma mediação sacerdotal para isso. Havia regras de purificação, de lavagem das mãos, de banho, de uma série de coisas para entrar para a adoração. E essa mulher pergunta, onde é que eu posso adorar? Onde é que eu posso encontrar com Deus? Onde é que eu posso pedir perdão a Deus pelos meus pecados? Se é que Deus pode me perdoar, né? E Jesus diz, olha, embora haja o templo em Jerusalém, né? Embora a salvação venha dos judeus, os judeus são o berço preparado por Deus para a chegada da salvação, que é a chegada de Jesus. Ele é o nosso Salvador, ele é esse Messias ungido. Mas ele fala, olha, não vai ser nem em Samaria e nem em Jerusalém. Vai chegar uma hora, e essa hora chegou, porque eu cheguei, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São eles que o Pai procura. E Jesus, em outras palavras, está dizendo, vai chegar uma hora, e essa hora chegou, que não vai ter dia, que não vai ter lugar, que não vai ter hora, que não vai ter mediação sacerdotal.
porque você vai poder adorar a Deus em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. E o sacrifício que você tinha de oferecer, então, não será mais preciso oferecer, porque Cristo se sacrificou para que todos tenham esse acesso ao perdão de Deus. Cristo se auto-sacrificou para isso. E é isso que Jesus está dizendo. E ela reconhece e sabe a história, porque ela diz assim, eu sei, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para a gente. Então ela também tinha em mente muito clara a expectativa messiânica, a expectativa desse Salvador que viria. E Jesus diz, eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Lembre-se que Jesus é um nome pessoal. Messias é um título. Então, para muitas pessoas, Jesus era só Jesus. Era só filho de José e Maria. Quando se chama Jesus o Cristo, ou Jesus o Messias, ou Jesus o Salvador, ou Jesus o Filho do Homem, se está dando um título divino a ele. Está se reconhecendo a sua divindade. Enquanto que chamá-lo apenas de Jesus, está se reconhecendo apenas a sua humanidade. Porque Jesus era um nome, uma variação do nome Josué, por exemplo. E Jesus se revela ali. E ele se revela para essa mulher no momento em que ele ainda não estava se revelando abertamente. No momento que ele fez alguns milagres e algumas aparições, mas ele falou, não fiquem falando aí que eu sou o Messias. Houve uma fase de um certo segredo messiânico. Jesus não escancarou quem ele era logo de cara. Talvez para não ser morto antes da hora, né? Esperar viver os 3 anos de ministério público. Mas para essa mulher ele disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então eu não sou só um homem, sou um judeu, eu sou o Deus encarnado falando com você. Trazendo dignidade para você. E o texto continua no versículo 27, os discípulos voltam a encontrar Jesus, e o texto diz que ninguém ousou perguntar porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Mas ficou essa questão. Por que Jesus estava conversando com uma mulher? E uma mulher samaritana? E uma mulher que tinha uma história assim meio complicada, de muitos maridos, e agora o que ela tinha não era dela, vai se saber o que era essa relação. Mas Jesus falou com essa mulher, e Jesus tratou essa mulher como gente, como pessoa, como filha de Deus, como alguém que tinha e poderia ter todo o acesso ao perdão e à graça de Deus. E isso é extraordinário, porque uma das coisas que mais nos mata é culpa, né? Culpa. Culpa por ser pecador, culpa por ser mulher, culpa por não ser aquilo que deveríamos ser, tão santos e tão moralmente acima do bem e do mal. Culpa, essa mulher que sofreu estupro, ela falou que por vezes ela sentia culpa, como se ela fosse culpada do assédio que ela sofreu. Acontece isso. Crianças vítimas de abuso, por vezes, sofrem de culpa. Acham que o problema é elas, não é o abusador. Eu lembro de uma vez que eu fui furtado no metrô de São Paulo, levaram meu celular. Aí eu cheguei em casa, a Cris falou, também você fica aí com o celular dando bobeira? Eu falei, então eu tô errado. Eu sou roubado e ainda tomo uma bronca. Do tipo, o problema não é o bandido que levou. O problema sou eu que não guardei o celular direito no meu próprio bolso. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque daqui a pouco a gente vai culpar a vítima. Eu fui roubado e eu que estou errado. O vagabundo que levou e está certo. É uma maluquice. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E Jesus, ele vem e quebra tudo isso. É por isso que o Evangelho
para mim, ele é tão maravilhoso nesse aspecto, porque ele não nos trata conforme a gente merecia. Ele manifesta graça, que é esse favor imerecido de Deus. Ele realmente muda histórias, ele transforma histórias, ele ressignifica histórias. E isso é muito marcante, é muito especial e muito importante para a gente olhar à nossa volta e vivenciar isso. E uma das coisas mais belas, se uma coisa que nos derruba é a culpa, uma coisa que nos levanta é o perdão. É a graça, é a misericórdia, é a chance de ser ouvido e de se sentir gente de novo. E é o que acontece com essa mulher. Porque, além disso, essa mulher, o texto continua dizendo que ela saiu e ela saiu pregando a respeito de Jesus. E o texto vai dizer que muitos samaritanos se converteram por conta do testemunho dessa mulher. Ou seja, o impacto sobre ela desse perdão, dessa conversa, foi tão grande que ela não se segurou, ela saiu pregando. E talvez ela tenha feito e ganho mais discípulos do que os próprios discípulos de Jesus que estavam com ele o tempo todo. Porque ela saiu anunciando loucamente o perdão que ela recebeu, a graça que ela recebeu, o tratamento que ela recebeu da parte de Deus. E ela se tornou uma voz na Samaria a respeito do Salvador. Ela se tornou uma grande semeadora do Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. Uma das respostas à graça de Deus é a adoração no nosso encontro, mas é também a evangelização, que é a partilha daquilo que Deus fez com a gente. É a partilha desse perdão que nós recebemos, é a partilha dessa experiência com Jesus que nós tivemos, é a partilha a respeito de como isso foi transformador na nossa vida. Agora, claro, nós devemos oferecer como igreja um chão seguro para que isso aconteça e que cada um de nós tenhamos o desenvolvimento pleno para ser quem podemos ser. E isso me encantou na história da Roana, porque ela saiu de mulher abusada, de suicida potencial, já que ela tentou se matar 2 vezes, para virar economista do Banco Mundial, para contribuir com o trabalho da erradicação da pobreza no mundo. E agora compartilha a sua história. Provavelmente está atuando, inclusive, está voltando para a indústria cinematográfica como roteirista de provavelmente um filme que vai ser lançado e tudo isso que vai acontecer. E como ela está ressignificando a história dela, dando uma baita volta por cima e sendo tão relevante no mundo, mesmo tendo vivido o sofrimento que viveu. E essa também é uma das belezas do Evangelho, porque o Evangelho não é determinista, né? Ah, se você é assim, você vai ser o resto da vida assim. Se deu errado aqui um negócio aqui na sua vida, agora tudo vai dar errado. Se sua infância foi ruim, o resto da sua vida vai ser pior ainda. Não. O Evangelho é justamente uma abertura à transformação. Uma abertura às mudanças de vida, uma abertura a ressignificar a vida, uma abertura a mudar tudo na nossa vida. A ressignificar, a ver, não é determinista, nós não encontramos em Jesus uma coisa assim, porque nós somos assim, nós nascemos assado, logo tem que ser assim. Muito pelo contrário. O Evangelho sempre é um convite à transformação, à mudança em todos os aspectos, à reinvenção. E o que Jesus faz na nossa vida são essas transformações. Agora, lógico, é necessário uma abertura a essa transformação. É necessário abrir o coração para essa transformação.
E essa mulher mostrou essa abertura porque ela queria saber onde se adorava a Deus. Ela queria saber onde se pedia perdão a Deus. Ela queria entender esse negócio desse Deus que perdoa e desse Deus que a gente adora e desse Deus que transforma. Ela queria entender isso. E quando ela entendeu, ela saiu maravilhada. Então havia uma abertura a essa transformação. E o que nós temos de fazer é estar abertos às transformações que o Evangelho tem para a nossa vida. E o que nós temos que fazer é ajudar as pessoas mais frágeis, inclusive na nossa sociedade, a estarem seguras quanto a isso. A estarem seguras na vida. A estarem seguras para desenvolver todo o seu potencial de vida. Isso é muito precioso, porque eu falei da culpa que massacra a gente, mas o medo também é um negócio terrível, né? O medo também é uma coisa que nos trava, nos paralisa, quase que inexplicavelmente, e ele vem de muitas formas, de vários lados, né? Nesse tema ainda de violência contra a mulher, meu pai biológico, eu nunca vi meu pai biológico bater na minha mãe, mas houve uma fase de ameaças, de uma certa imposição assim ameaçadora da parte dele. E aquilo já era aterrorizante para mim como criança. Só aquela imposição física, né, do homem contra a mulher, só aquele falar mais alto, aquela coisa de... Já era aterrorizante para mim quando criança, com 8, 9 anos, quando eles se divorciaram. Em certo aspecto eu fiquei até feliz, porque eles estavam numa fase de muita briga. Mas quando eu tinha 13 para 14 anos, eles tentaram uma volta que não foi bem sucedida, infelizmente. E ele estava, eu acho que um pouco mais violento, assim, no sentido dessa imposição e dessas ameaças. E eu lembro de uma vez o meu pai comprar uma faca grande. E ficou um clima assim, já estava um clima estranho em casa, era só ele e minha mãe. E ele chegou com uma faca grande e aquilo ficou mais tenso, sabe? Ficou claro que não era só para cortar carne. E aí a gente perguntou para ele para que era aquela faca, ele disse, para cortar carne, olha. Mas tinha uma tensão e um clima, e a gente... Naqueles dias eu comecei a dormir no mesmo quarto que eles, e eu peguei a faca e comecei a dormir debaixo do meu travesseiro com a faca. E aí eu falei pro meu pai, então, já que a faca é só para cortar carne, deixa ela comigo. Eu tinha 13 para 14 anos. E eu comecei a dormir com a faca debaixo do travesseiro. Para que eu tivesse dado à minha mãe uma certa segurança. E eu estava disposto a esfaqueá-lo, se fosse o caso, se ele fosse agredir minha mãe. Não tinha dúvida disso. Eu era meio molecão de rua, de periferia, já tinha me envolvido um bocado de briga na rua, então já era meio doidinho mesmo. Depois a igreja me salvou, mas era meio doidinho. Mas essa sensação, esse viver sob ameaça, é um negócio terrível. É um negócio que acho que não se faz nem com um cachorro, sabe? Você ficar ameaçando toda hora. Você criar uma tensão e um ambiente em que qualquer hora um pode matar o outro, qualquer hora um pode bater no outro, qualquer hora... Isso é horrível. E tudo que a gente deve fazer, acredito, como pessoas, como igreja, como família nas nossas casas, é justamente criar um ambiente de segurança. Porque na segurança, os nossos filhos vão poder se desenvolver plenamente. Na segurança, a gente pensa melhor. Na segurança, no ambiente seguro, a gente vive melhor. É terrível viver num ambiente de ameaça, onde alguém está te ameaçando, onde você está ameaçando alguém, onde a sua rua é ameaçadora, onde sair na calçada e pegar um ônibus é ameaçador, onde andar no metrô é ameaçador. Você vive numa tensão, parece que
Você vai morrer a qualquer momento ou você tem que matar a qualquer momento. Um estado de guerra. É horrível isso. Então nós temos que criar os ambientes seguros. Esses dias meu filho chorou um monte, brigou comigo lá em casa e falou que foi o pior dia da vida dele. Aí eu falei, vamos entender por quê, né? Por que, filho, foi o pior dia da sua vida? Porque eu tive que tomar 2 banhos. Falei, então tá tudo bem. Né? Que horror, né? Teve que tomar 2 banhos porque ele jogou bola a manhã inteira, aí tomou banho para ir para a escola, depois jogou bola de noite de novo, tomou banho antes de dormir. Então que bom que o pior dia da vida dele foi o dia que ele precisou tomar 2 banhos. Entendeu? Esse é o tipo de ameaça que a gente faz em casa, né? Vai ter que tomar banho. Inclusive ontem não tomou, porque chegou tarde da festa e dormiu sem tomar banho. Talvez foi o melhor dia da vida dele, né? Dormiu sem tomar banho. Mas, que bom a gente poder proporcionar esse ambiente seguro em que o pior dia da vida é o dia que você tem que tomar 2 banhos. Porque isso fala de um ambiente seguro, de que aqui está tudo bem. Aqui você vai e volta e você está seguro aqui. E graças a Deus, com essas loucuras do meu pai biológico, a minha mãe sempre me deu muita segurança de que, olha, não, vai dar certo, olha, isso aqui vai passar, tá tudo bem com você, tá tudo bem comigo, vai dar tudo certo. Então, essa busca e essa permanente busca de segurança e de que aqui é um lugar seguro para a gente viver e nós estaremos na igreja e a nossa família e vai ficar tudo bem, isso é poderoso para a gente viver em paz e para a gente se desenvolver e para a gente ser seguro na vida. Porque para vencer o mundo lá fora, a gente precisa de uma certa segurança, né? Tem pessoas que não vão numa entrevista de emprego porque elas têm medo. Tem pessoas que não vão dar um passo a mais no trabalho porque têm medo, porque acham que tudo é ameaçador contra elas. E como é uma bênção desfrutar de segurança. Desfrutar de ambientes seguros, desfrutar de amizades onde a gente pode falar qualquer coisa, não ser julgado e receber dos nossos segurança, apoio. Isso é precioso, isso é muito precioso e nós temos que trabalhar para isso. A gente tem insistido aqui que a nossa igreja precisa ser sempre um ambiente seguro para crianças, para mulheres, para qualquer pessoa, para idosos. E que isso seja levado para a nossa casa, isso seja levado para os nossos ambientes de trabalho, de que naquilo que depender de nós, haverá segurança, haverá paz. É lógico que por vezes foge ao nosso controle. Por vezes a gente sofre violência, por vezes a gente toma problemas como a gente tem tido aqui, eu conheço alguns, mas ainda assim, nós vamos buscar a nossa segurança e a segurança dos outros. Ainda assim, nós vamos buscar a nossa paz e a paz para com os outros. Ainda assim, nós vamos buscar em Deus a segurança de que somos filhos amados de Deus e a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa vida errada, a despeito de qualquer problema, ou a despeito das nossas próprias crises e maluquices da nossa cabeça, nós somos filhos amados do Senhor. Ele é aquele que quer nos dar uma água viva, uma água boa, uma água que vai fazer de nós uma fonte para a vida eterna, uma água que vai matar a nossa sede do corpo, mas muito mais, vai matar a nossa sede de alma. Vai matar a nossa sede de propósito. Vai matar a nossa sede de existência nesse mundo. Nós temos que confiar nisso. E nós temos que buscar isso. Buscar esse Messias, esse Salvador, esse Senhor que mata a nossa sede, que sara a nossa alma, que faz jorrar em nós uma fonte para a eternidade.
E eu queria muito que a gente se colocasse nesse lugar dessa mulher. Primeiro porque todos nós somos samaritanos, porque nenhum de nós é judeu. Nenhum de nós é do povo primeiramente escolhido. A gente é dos outros. Nós somos os gentios. E segundo, porque nós somos moralmente condenáveis, como essa mulher samaritana. Atire a primeira pedra quem não tem pecado, né? Quem não tem uma história vergonhosa para contar. Quem não tem algo do que dizer causaria uma vergonha tremenda. Eu tenho muitas histórias das quais eu me envergonho. Você deve ter as suas também. E a beleza do Evangelho é: Deus sabe e Deus perdoa. Ele sabe e Ele perdoa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Essa é a maravilhosa bênção do Evangelho. Ele sabe exatamente quem nós somos e Ele nos perdoa. Ele diz: se você adorar a Deus em espírito e em verdade, se você buscar a Deus em espírito e em verdade, basta. Você está perdoado, você está perdoada, você está conectado com Deus como se nada tivesse acontecido. Porque Ele é esse perdoador das nossas vidas. E é com essa confiança que a gente precisa caminhar. É com essa confiança. E eu sei que é até um contraponto, porque às vezes eu penso que as igrejas que mais enchem, muitas vezes são as igrejas que causam mais medo nas pessoas, né? Do tipo, vem aqui, senão vai dar tudo errado na sua vida. Então você tem que ir lá. E o que a gente crê não é isso. O que a gente crê é: encontre Jesus e viva sendo perdoada por Ele, perdoado por Ele. Encontre Jesus e toque sua vida conectado com Deus, sem precisar de um dia, de um lugar, de um sacerdote, de uma mediação qualquer, senão a sua relação com Deus bastará. A graça de Deus na sua vida bastará para você viver em paz, para que de você brote uma fonte para a vida eterna. Agora sim, você está aqui reunido em adoração conjunta com todos os outros pecadores perdoados por Deus, é extraordinário. Porque a gente lembra uns aos outros disso. Que todos nós somos pecadores, mas que todos nós somos perdoados por Deus, que todos nós somos filhos amados de Deus, que nós temos sim ambientes seguros aqui nos nossos pequenos grupos, nas nossas famílias, ambientes que a gente pode viver as nossas loucuras, as nossas tensões, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados e sermos curados, abençoados, cuidados por Deus e cuidados uns pelos outros. Então, que seja assim, gente, que a gente não esteja sozinho à beira do poço, mas que a gente esteja junto, buscando na fonte certa a nossa felicidade, a nossa salvação, a nossa cura. E eu não tenho dúvida de que Jesus é essa fonte. Jesus é aquele que pode nos dar essa água viva e pura para todos nós, para toda a nossa existência. Eu quero te convidar para ficar de pé e para a gente orar. E não importa os seus traumas. Não que não importe, como se eu não tivesse dado importância aos seus traumas. Mas não importa no sentido de que os seus traumas não precisam marcar o resto da sua vida. Muito pelo contrário, os seus traumas são e podem ser curados por Deus e transformados. E você ser um grande instrumento de Deus, como é a Ruana Chui.
Detalhe, a Roana, ela é filha de imigrantes chineses, mas ela nasceu na Inglaterra e ela falou que a vida dela também foi um desafio de não aceitação, de se sentir estrangeira, meio excluída, diferente dos outros, porque é uma inglesa, mas filha de imigrantes, orientais e etc. Então ela falou que toda essa jornada, né, mexeu muito e baixava muito a autoestima dela, que era uma questão que ela via nos pais, de não se sentirem parte, não se sentirem europeus ali, por serem chineses, imigrantes, ali na região de Londres, onde ela viveu e ainda vive. Mas é assim, Deus transforma, Deus muda a história, Deus ressignifica. E isso é extraordinário no Evangelho, que ele nos chama a ser um só povo, ainda que estrangeiros, ainda que imigrantes, ainda que latino-americanos, ainda que complexados de sermos um país em desenvolvimento. Deus nos chama à primeira classe nesse aspecto da humanidade. E isso é pura graça divina. Deus, obrigado. Obrigado por histórias que nos inspiram, que nos marcam. A história da mulher samaritana, a história da Roana, a história da minha mãe, da minha avó, a história de outras mulheres aqui que eu já ouvi. As histórias de dores, mas as histórias também de vitória, de transformação, de bênção, de cura. E que seja assim, Senhor, também a nossa própria história. Que o nosso encontro com o Senhor seja esse encontro transformador, curador. Que a gente tenha nossos pecados perdoados, a nossa culpa levada embora, os nossos medos lançados fora e a gente tenha a plena segurança de que nós somos filhos amados, filhas amadas do Senhor e que nós podemos e devemos ser tremendamente usados e usadas pelo Senhor no mundo, com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, com toda a nossa inteligência, com todos os nossos recursos, com tudo que o Senhor nos deu, a gente colocar a serviço do Teu reino, a serviço da sociedade, a serviço do mundo, da nossa família. E isso ser transformador na nossa vida e na vida de outros, Senhor. Usa a gente para a Tua glória. Nos dá essas sementes do Evangelho e que a gente saia a espalhar a boa notícia de salvação, a boa notícia de transformação, a boa notícia do perdão de Deus que alcançou a nós e que alcançar o mundo, que alcançar as vítimas, que alcançar os algozes, que alcançar criminosos, criminosas, que alcançar todos com perdão, com graça, com transformação que vem do Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.